Pode ser que alguém já tenha desconfiado na resolução do item anterior que ia rolar uma divisão ali, né, já que quando eu tinha soma dos logs, eu transformava no log do produto, que eu tendo agora uma subtração de logs, que isso poderia ser transformado no log da divisão, log do quociente, tá? É isso que a gente vai provar, de fato é assim, mas precisamos provar. E vai ser a mesmíssima estratégia que a gente usou antes, tá? Não vai mudar nada. Então, primeiro, eu vou chamar esse negócio aqui de x, tá? E depois de um certo esforço aí, quero provar que esse x, de fato, vai ter que ser isso aqui, tá? E aí a estratégia é aquela de transformar isso aqui e o seu igual em expoentes de uma mesma base, tá? Como aqui tem a mesma base daqui, tudo isso aqui vai virar o expoente de uma base Bzão, e o outro lado, obviamente, também. E aí sim, vou usar aquela propriedade que eu já comentei. O que eu tenho aqui, então, é uma subtração de expoentes. E qual a propriedade da potenciação? Envolve subtração de expoentes, é a divisão de potências de mesma base. Então vai ficar Bzão elevado ao primeiro dividido por Bzão elevado ao segundo. Então vamos lá. Bzão elevado ao primeiro dividido por Bzão elevado ao segundo. E do lado direito continua B elevado a x. Vamos lá. Aqui, aquela velha propriedade. Tá? Eu tenho uma base elevada a um log na mesma base. Então o resultado vai ser esse logaritmando. E aqui embaixo também. Uma base elevada a um log na mesma base, o resultado vai ser esse logaritmando. E agora é só converter isso aqui para a forma de logaritmo. Vai ficar log disso aqui na base B igual a x. Tá? Como eu falei, como eu sempre costumo falar, a gente está muito acostumado a fazer o b elevado a x é igual a isso. Né? O que eu estou fazendo é o caminho contrário, já que a via de mão dupla. Tá? Beleza, então consegui provar. Aquele x que eu tinha chamado aqui, de fato, é igual ao log de m sobre n nessa base B. Tá? Que era o que a gente queria provar. Que era o que a gente queria provar aqui. Tá? Então, quando eu tenho, a gente viu no 6, quando eu tenho a soma de logs, eu transformo no log do produto. E agora, quando eu tenho a subtração de logs, eu transformo no log da divisão. Questão 9. Teve um encontro síncrono que, se eu não me engano, o Giovanni, que perguntou como que as calculadoras calculam log, como que elas sabem. Tá? E aí eu expliquei lá como é que era, por causa das séries que aproximam para polinômio, e a gente consegue reduzir para operações elementares e tal. Mas uma pergunta similar é, como que antigamente faziam as operações elementares, quer dizer, a operação elementar, os números que não são elementares, né? Como que as pessoas faziam essas divisões, ou até números piores, com caso decimal, esses cálculos astronômicos, sem calculadora, tá? Tipo, nos séculos passados, como que a galera fazia isso? Tá? Para, sei lá, elaborar calendário, tá? Ou navegação, principalmente navegação, que envolve toda uma logística complexa, tá? De rota, de cartografia, tá? Então você tinha, essa conta aqui é merreca, perto da complexidade do negócio. Então como que as pessoas faziam essas contas sem um aparelho eletrônico que fizesse essa conta? Tá? E aí eu coloquei aqui esse para lhe ajudar, porque, assim, essa questão aqui, na verdade, é um acessório cultural, tá? É meio que para saber de onde veio o interesse pelo estudo desse assunto, de logaritmos. Tá? E até um pouco do motivo do nome logaritmos, mas isso deixa para depois. Então, qual é a ideia aqui? Tá? Vocês devem ter visto no primeiro ano, ou até no fundamental, quando estudaram trigonometria, que tem uma tabela trigonométrica,
né? Eu quero saber quanto é, sei lá, seno de um ângulo que não é notável, tá? Eu quero saber, sei lá, seno de 20 graus, tá? Eu posso usar a calculadora, beleza, mas eu também posso consultar uma tabela trigonométrica que me informa lá, seno do ângulo tal é tanto, ou cosseno do ângulo 42 é tanto, e aí coloca lá as casas decimais, tá? Então, assim como existe essa tabela trigonométrica, também existia nos séculos passados, as tabelas de logaritmos, tá? E aí você tinha, na verdade, livros que eram só dessas tabelas, tá? Para ajudar a fazer essas contas aqui. Aí por isso que eu coloquei aqui, esse para lhe ajudar, como se isso, né, fosse uma grande ajuda, antigamente era. Saiba que log desse primeiro trambolho é essa coisa aqui, log do segundo trambolho é essa outra coisa, e essa potência de 10 é essa outra coisa aqui. Coisas que teriam, então, nesses livros de tabelas de logaritmos e potências. Tá? Beleza. Tá. Estou com esses livros, estou com esses dados. Como que eu faço essa conta sem usar calculadora? Tá? A brincadeira, ou seja, só no ar me efetue. Tá? A brincadeira aqui é o seguinte. Então, quero saber isso, vou chamar de x. Tá? E aí eu vou ter, então... perdão. Eu vou chamar de x. Eu vou querer... Eu vou fazer o seguinte. Se isso tudo aqui eu estou chamando de x, então o log disso vai ser igual ao log desse x. Então vou colocar aqui log de 5, 3, 4, 7. Eu vou colocar já essa divisão na forma de fração para ficar mais fácil de visualizar. 347.500 582 dividido por 23.548 é igual ao log de x. Ótimo. Aí é que está o pulo do gato. Eu não vou fazer essa divisão, eu vou transformar o log dessa divisão, aí questão 8, a propriedade que a gente acabou de ver, numa subtração de logs. Então vai ser o log da divisão, é o contrário do que a gente viu, né? O log da divisão é o log do de cima menos o log do de baixo. Então vai ser log do de cima, 5, 3, 4, 7, 5, 8, 2, menos log do de baixo. Log de 23.548 é igual ao log de x. Tá? Aí sim eu posso consultar a minha tabela de logaritmos. Tá? Esse primeiro aqui é aproximadamente 6,7282. Tá? Provavelmente, então, isso tem mais casas decimais que foram suprimidas. Tá? Mas 4 casas decimais, pô, tá de bom tamanho, né? Se quisessem mais, era só pegar mais também. Não vai ter nenhuma grande dificuldade em pegar, sei lá, 10 casas decimais. Tá? Só dá mais trabalho de escrever. Né? Menos log desse cara aqui, 4,372, é igual log de x. Eu ainda quero saber quanto é esse x aqui. Não tirem isso de mente, quero saber quanto é esse x. Só que, olha o que aconteceu. Eu transformei uma divisão de números gigantes por uma subtração. Tá? Subtração, mesmo quando é número com vírgula, tal, a gente consegue fazer na mão. Tá? Vamos fazer aqui. 6,7282 menos 4,372. Ainda vou colocar um zerinho aqui para igualar as casas decimais. 2 menos 0, 2. 8 menos 2, 6. 12. 12 menos 7, 5. 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. Tá? Então aqui eu tenho 2,3562 é igual log de x. Acabou a questão? Não. Eu quero saber quanto é o x. Então aqui eu vou ter a base decimal, né, que a gente está usando, o log decimal que a gente está usando. Eu vou ter aqui 10 elevado a 2,3562 é esse x que eu quero saber. E aí eu consulto de novo o livro da tabela de logaritmos e potências. Tá? Que eu já deixei separado aqui a informação necessária. Está aqui.
10 elevado a 2,3562, 10 elevado a 2,3562, esqueci do 2 aqui. É aproximadamente esse negócio, 227,091. Então, esse x que eu queria saber, aproximadamente 227,091. Tadá! Sem usar calculadora. Só consultando aqueles dados lá que estariam numa tabela de logaritmos. E a conta que eu precisei fazer foi na mão. Tá? Hoje, qual a utilidade disso hoje? Nenhuma. Por isso que eu falei, isso é uma cultura inútil. Isso aqui é um acessório cultural. Tá? A gente não usa log para isso. Para isso a gente tem calculadora, que é muito melhor. Tá? Log a gente usa para outras coisas. Hoje a gente usa para outras coisas. É meio... Não sei se vocês sabem da história da criação da Coca-Cola. Tá? Hoje a gente usa, infelizmente, porque para mim já isso não devia ser consumido por ninguém, mas isso é outra história, usa como, né, uma bebida nas refeições, né, enfim. Só que inicialmente a Coca-Cola era um remédio, né, era um elixir, né, que eles falam. Não tinha esse formato de essa característica de gaseificação, né, não era uma bebida gaseificada, era meio que um xarope, era um elixir, né, que eles falam, que servia para dor de estômago, dor de cabeça, né, no século XIX e XX era muito comum, assim, tempo de pós-guerra, isso era muito famoso, esses elixires aí, né, para salvar as pessoas, já que medicamento não era também muito, muito desenvolvido como é hoje. Então, ali vem esse texto que eu coloco depois da questão. Vamos ler junto aqui, tá? Que eu falo o seguinte, deixa eu passar o texto para cá. Aí, inicialmente, no século XVI, né, quando foi criado os logaritmos, a invenção dos logaritmos deu-se para facilitar grandes contas em cálculos astronômicos, por exemplo, ou em cálculos de navegações, né, que eu tinha comentado. Existiam tabelas de logaritmos, similares a uma tabela trigonométrica, para auxiliar o calculista. Era uma profissão. Né? O cara era o calculador, assim. Obviamente, com o advento das calculadoras eletrônicas, não se faz mais necessária a utilização de tabelas de logaritmos. No entanto, o estudo das propriedades dos logaritmos ainda se faz necessário em diversas áreas do conhecimento, como na estatística, na química, né, medida de pH de uma substância, por exemplo, é o que eu sei. Tá? Em matemática financeira, como a gente ainda vai ver algumas aplicações, e muitas outras tantas aplicações. Tá? Até por isso que a gente usa esse, agora, não só o logaritmo decimal como a base mais elementar para o cálculo. O logaritmo natural da base é que é muito mais usado hoje, né, em matemática, por conta das propriedades do número que eu comentei lá no final do capítulo de função exponencial. Coisa que a gente não vê no ensino médio, uma pena, né? Vocês só vão saber, quer dizer, pena, né? Vocês só sabem que existe, então, esse número, mas sem saber, sem estudar as propriedades que fazem dele uma boa escolha, tá? Um facilitador, tá? Então, inicialmente, podia ser qualquer base para fazer uma tabela de logaritmos. É uma coisa arbitrária. Podia ser a base 10, podia ser a base 50, ou podia ser a base 23, tá? Não importa. Escolher a base 10, imagino, né? É sensato crer, por conta do nosso sistema decimal de numeração. A gente está acostumado com isso, tá? Então, né, 10 dedos na mão, né? Não é à toa que o nome da coisa é dígito, né? Os 10 dígitos. Então, também se teve que arbitrar uma base para ser a padronizada para o logaritmo, foi a base 10. Mas, como eu falei, não é para isso mais que se usa.